Zoran Mandani, um comunista em Nova York, literalmente uma realidade. O Zoran Mandani é o atual prefeito eleito nas eleições de agora, de 2025, para ocupar a cadeira de prefeito de Nova York a partir de 2026. Um feito inusitado num país capitalista e conservador. Por quê? Ora, ele se intitula um socialista, inclusive ele é membro de um conselho socialista americano, membro do Partido dos Democratas e um político progressista de ideias de vanguarda. É isso que faz a diferença no caso do prefeito eleito de Nova York nessas últimas eleições. A forma como ele encara a sociedade dentro de um conceito extremamente conservador que é os Estados Unidos da América. Mas por que Nova York? E aí a gente tem que fazer um estudo de caso para poder entender um pouco as razões. Nova York é uma cidade multifacetada, quer dizer, tem muitas faces. É uma cidade cosmopolita, de gente do mundo inteiro que vive, frequenta, visita, faz negócios todos os dias em Nova York. Ou seja, ali passa o pensamento, por isso ela é considerada uma cidade global, o pensamento multiplural de todos os cantos do mundo. Foge um pouco ao contexto meramente conservador e arraigado das elites e da classe média branca norte-americana, que nunca votaria num indivíduo que se intitula um socialista para ser prefeito de sua cidade. Uma realidade clara que a gente não pode esconder. Mas em Nova York, me parece que o contexto e o conteúdo se construíram de formas diferenciadas, exatamente por essas características da cidade. O outro aspecto interessante é a situação econômica da própria população nova-iorquina, que não é diferente da população norte-americana. O país passa por uma crise econômica, social e moral, de identidade de quem somos realmente muito forte, que se reproduz inclusive na imagem do presidente da República atual eleito o ano passado. Muito difícil de entender os caminhos que movem as sociedades, mas nesse contexto basta um estudo, como eu disse, um pouco aprofundado e a gente vai entender as causas. Porque uma sociedade que vota num fascista com exclusividades de ditador, que quer dar um golpe de Estado, isso ele já deixou bem claro, ao mesmo tempo vota em um socialista que luta e briga e que em seu projeto de administração pública ele fala em mais creches para as mães que trabalham a deixarem seus filhos, em congelamento de aluguéis porque estão muito altos e a população não tem como pagar, em simplesmente dar transporte gratuito para o trabalhador ir e vir, porque a sua renda não consegue manter mais essas despesas básicas do dia a dia. Pois é, e é nesse contexto de caos, é nessa cultura estranha que o país se enfiou, fruto de administrações equivocadas e mal intencionadas, a gente pode dizer assim. Vide o currículo estadunidense, o histórico para com o mundo, que levou a essa situação. Aí vai criando margens para que discursos mais efervescentes, progressistas, de cunho inclusive socialista, que vai obviamente agradar os ouvidos daqueles que ouvem o seu discurso e dos que necessitam desse discurso para sobreviver dessas ações. Zoran Mandani é o futuro dos Estados Unidos? Ora, eu não sei lhe dizer isso com certeza, porque é tudo muito incerto, mas não deixa de ser um início.
Se ele vai fazer uma boa administração, se ele vai conseguir botar em prática, também não sei, porque as limitações, tanto do ponto de vista econômico e financeiro, da própria Prefeitura de Nova York, embora seja uma cidade rica e poderosa, a maior cidade do mundo, poderíamos considerar assim, em termos globais, mas as limitações são muito grandes. E ele já foi avisado que não terá apoio do governo federal. O Trump, durante sua campanha, o atacou violentamente muitas vezes, criticou até mesmo os judeus que o apoiavam, chamou ele de comunista barato e após a sua eleição, simplesmente disse que ele fraudou as eleições, por isso que ele ganhou. Ora, as mesmas eleições que elegeram Trump, o mesmo sistema eleitoral, para ele não foi fraudado, mas para um adversário que chega a uma prefeitura importante do seu país, as eleições são fraudulentas. É um discurso raso e baixo que aqui no Brasil a gente conhece, discurso de perdedor, mas fica claro aí que o Mandani não tem muito o que esperar de Trump. Embora a questão financeira esteja também vinculada ao aspecto econômico do governo federal norte-americano, onde o cofre está vazio. A complicação econômica é vertente de norte a sul, leste a oeste dos Estados Unidos. E não é nenhuma novidade. Políticas mal feitas, governos irresponsáveis e o povo pagando a conta. E aí o Mandani, com seu discurso, como eu já falei antes, agradou o ouvido daqueles que lhe deram atenção. Muita gente votou nele, ele está eleito, espera muito. Agora, fazer socialismo em terras de Tio Sam não é fácil. Ele vai ter muitos problemas. Muitas ameaças contra a vida dele, que com certeza a cada nova mexida que ele der no tabuleiro da sua administração vai fazer grandes inimigos. E aí, levando o histórico dos Estados Unidos, a vida dele pode estar assim correndo perigo, e não é só de ameaças. Quem viver verá para saber o resultado disso tudo, mas por enquanto fica a máxima que não é uma ficção, mas uma realidade. Um comunista em Nova York, ou melhor dizendo, na prefeitura de Nova York. Vamos bater palma, Zora Mandani merece. Agora, como eu disse, o futuro a Deus pertence. Vamos acompanhar para ver até onde vai essa resenha aí estadunidense. Deixe seu like, deixe seu comentário, não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você não é inscrito, e até a próxima.